obviamente, na sequência da exposição dos 10 mandamentos, um período de transição dentro dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, eles descrevem claramente a nossa relação para com Deus. E do 5º mandamento até o 10º mandamento, a nossa relação com o próximo. Não é? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não é? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. Há uma declaração direta na Escritura de que nós devemos cuidar uns dos outros. É importante nós entendermos a partir disso que é um princípio claro de causa e consequência, podemos dizer assim. Lembrem-se muito bem, e aí eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo mais uma vez lá em Romanos, no capítulo 1, para que os irmãos entendam como isso está intimamente ligado. Romanos capítulo 1. A partir do verso 18, não vamos ler o texto todo, mas diz a Escritura Sagrada, diz o seguinte, acerca do culto ao Senhor. Verso 20 do capítulo 1 da carta aos Romanos. Romanos 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, veja, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, não é? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E o verso 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Veja, por causa disso, porque eles adoraram a criatura no lugar do Criador, por causa da idolatria, Deus os entrega às suas próprias paixões. Eles adoram segundo a sua própria mente, a sua própria razão. E Deus está dizendo, a razão precisa se submeter à revelação bíblica. Você não pode deixar que a sua razão seja livre para andar de conformidade com os seus próprios pensamentos. Porque se você seguir os seus próprios pensamentos, Deus vai te entregar aos teus próprios pensamentos. E quais são os teus próprios pensamentos? Tudo que é voltado para si mesmo, para o seu próprio prazer. E então Deus os entrega às paixões e eles vão adorar a si mesmo. E eles vão praticar iniquidade. E veja na sequência do texto, por favor, irmãos, no verso 28 em diante. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental. Veja, e aqui é interessante, Deus entrega a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E quais são? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e o que mais? Desobedientes aos pais. Desobedientes aos pais. Um dos efeitos imediatos da idolatria é seguir o seu próprio coração. E Deus os entrega às suas próprias paixões. E eles serão desobedientes aos pais. Só um detalhe, irmãos. Entenda aqui, entregá-los a essa disposição. Não que Deus está dizendo o seguinte, eu vou fazer com vocês o que vocês não querem. Não, Deus diz,
como vocês amam a criatura mais do que é o Criador, como vocês servem a criatura e não servem ao Criador, como vocês não se submetem ao Criador, eu vou entregar vocês às paixões da criatura. E as paixões dos homens são essas. É por isso que é um aspecto de transição importante, não é? Quando lá, voltando ao nosso texto de Deuteronômio, irmãos, a mudança entre a mudança dos mandamentos, né? A primeira tábua para a segunda tábua da lei, se nós podemos chamar assim, não é? Essa primeira parte da relação nossa com Deus e a relação nossa com o próximo, que é introduzida pelo quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. É o mandamento de transição entre a primeira tábua da lei e a segunda tábua da lei, por assim dizer. Interessante que a Escritura, quando resume abertamente acerca da lei de Deus, não é? Quando ela resume os 10 mandamentos, ela resume citando, por exemplo, se você não precisa abrir a Bíblia, mas você vai encontrar isso no Evangelho de Mateus, não é? Quando ele diz assim, por exemplo, qual é exatamente o significado, não é, do quinto mandamento? Qual o alcance do quinto mandamento? O alcance do quinto mandamento é que o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros em nossas diversas relações, como inferiores, superiores ou iguais. Nós temos exatamente o mesmo princípio. Acontece que o catecismo vai dizer ainda, o breve catecismo, o catecismo maior, que o resumo da lei se dá em duas partes. Primeiro, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua mente. Isso significa os 4 primeiros mandamentos. Agora, a partir da segunda tábua, amarás ao próximo como a ti mesmo. O resumo da lei se dá exatamente aqui. Exatamente o Senhor, então, nos dá um momento de transição na estrutura da revelação. E esse caráter de transição nos ajuda a entender alguns aspectos importantes. Eu quero, então, laborar com os irmãos em cima disso um pouquinho, antes de podermos ir adiante na exposição do texto. Percebe, irmãos, esse mandamento, ele lida com as duas perspectivas. Não só com a perspectiva da relação com o homem, mas da perspectiva da nossa relação com Deus. Por isso ele é um mandamento de transição, da primeira para a segunda tábua. Por que exatamente? Eu preciso que você, pacientemente, abra sua Bíblia comigo. No livro de Levítico, capítulo 19, por favor. Levítico, capítulo 19, verso 3. Veja o que diz a Escritura Sagrada. Levítico 19, verso 3. Obrigado. Levítico 19, verso 3 diz assim: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Veja, irmãos, você entende como há um link aqui entre a guarda do dia do Senhor e o mandamento honra teu pai e tua mãe? Porque o último mandamento da primeira tábua lembra-te do dia de sábado para o santificar. E imediatamente veio o mandamento honra teu pai e tua mãe. Há um aspecto aqui que o próprio Moisés, na sequência, vai lançar luz. E no verso 4 ele diz: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Perceba, há uma conexão. Honra o teu pai, respeita a sua mãe e o seu pai, e guarda os meus sábados. Verso 4, não vos virareis, não vos tornareis para os ídolos. E aqui há uma proteção importante, irmãos. Veja, como que a desonra ao pai e à mãe é um efeito imediato da idolatria. E como que a obediência aos pais é um efeito claro da adoração ao único e verdadeiro Senhor. O respeito ao governo, à autoridade exposta pelo Deus eterno. Quando nós não guardamos o sábado, isso é o dia do Senhor, quando nós não obedecemos aos nossos pais,
nós temos imediatamente o efeito da idolatria, que é estabelecido no segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. A razão, provavelmente, a razão pela qual o quinto mandamento, isto é, ele é o link entre a primeira e a segunda parte dos mandamentos, porque ele lida com os dois aspectos. Você tem que dar honra a autoridades. Deus, quarto mandamento, e aos pais, no quinto mandamento. Você vai honrar a Deus e aos seus pais, como a Escritura nos ensina. Por isso, o quinto mandamento, ele é o link que conecta essas duas realidades. O requerimento aqui para o povo de Deus honrar os seus pais demanda aqui um cuidado importante. Porque aqui, irmãos, está o centro da comunidade pactual. É importante porque não imagine que ele está se referindo simplesmente aos filhos aqui. Quando ele diz honra teu pai e tua mãe, apesar de Paulo focar lá em Efésios 6:2, nos filhos obedeçam seus pais, não é? Ele também imediatamente diz: pais, crie os seus filhos no temor do Senhor. Você entende? Me parece que a amplitude do mandamento não está voltada apenas para o filho, mas também para aquele que se chama pai. Então, se Deus é o nosso pai, nós imitamos ele como pai. Todo aquele que é pai, cuida, protege, alimenta, socorre, como Deus o faz. Disciplina, restaura, como Deus o faz. E aqui, a honra desse mandamento está o fato de que todos têm honra. O filho tem honra, o pai tem honra, e Deus reconhece a honra deles na maneira como devemos tratar uns aos outros. O filho, ele honra ao seu pai, dando a ele a glória devida, isto é, a autoridade sobre sua vida. E o pai honra o filho quando cuida dele, como a Escritura ensina, educando-o, instruindo-o, amando-o, protegendo-o. Porque ambos são honrados por Deus. E aqui o Senhor dá uma exortação claramente aos pais. O relacionamento entre pais e filhos de todas as eras, de todas as idades, irmãos, serve como parte da estrutura do relacionamento pactual de Israel com Deus. Tudo que ameace a unidade da família, ameaça o relacionamento pactual mais básico. Tudo que ameaça a unidade da família, ameaça a unidade pactual mais básica, fundamentalmente o relacionamento pactual. Por que ameaça? Porque a revelação não começa com o pai cuidando dos seus filhos. A revelação não começa com um rei cuidando dos seus súditos. A revelação começa com um homem cuidando da sua esposa. Esse é o princípio básico de toda a estrutura. Porque isso revela o Deus que cuida dos seus. Porque Deus é pai que cuida dos seus filhos. Porque Deus é o marido que cuida da sua esposa. Porque Deus é o rei que governa os seus súditos. Esse homem representa essa estrutura. Na relação marido e mulher está posto esse conceito. E isso vai se expandir para a relação pai e filho.
Se você ainda pacientemente não se importar e for comigo para o texto de Efésios, capítulo 5, por favor. Efésios, capítulo 5. O apóstolo Paulo, irmãos, a partir do verso 17 do capítulo 5, isso é bem interessante porque aqui Paulo, veja só, nós estamos falando de um mundo pós-queda, onde tudo isso é destruído pelo pecado, a relação marido e mulher, a relação pais e filhos, governante e governado, isso tudo traz consequências terríveis no meio do povo de Deus e da sociedade. Mas aí o Senhor então resgata um povo para si. Essa é a tese de Paulo à igreja de Éfeso. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Estávamos perdidos nos nossos pecados e mortos. Ele nos deu vida em Cristo. Ele nos fez unidos juntamente com os gentios em Cristo Jesus, final do capítulo 2. Então ele diz que ele deu dons à igreja para a edificação do corpo de Cristo. E aí no capítulo 5 ele vai dizer como aqueles que foram predestinados, como aqueles que foram salvos pela graça, como esses devem viver. Então ele passa a dizer, a partir do 17, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o final, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aqui, irmãos, como a sociedade bíblica coloca um título depois do verso 21, o lar cristão, marido e mulher, normalmente nós lemos esse texto como se fosse outro texto. Na realidade é o mesmo texto. Então ele vai mostrar como que eu me sujeito, sujeitando. Você quer conhecer um homem cheio do Espírito Santo? Veja como ele trata a esposa, e o texto diz, verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Nós estamos em Cristo, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Agora veja ainda verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Perceba, não é apenas o que a esposa, como a parte mais frágil, deve ao marido, mas o que o marido, como a parte mais forte, deve à esposa. Ele vai cuidar dela, ele vai dar vida por ela. Você entende? Pais e filhos. Honrem, filhos, honrem os seus pais. Como é que a esposa honra o seu marido? Como é que o marido honra a sua esposa? Na sequência do texto, ainda no capítulo 6 da mesma carta, filhos, verso 1, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja, Paulo não diz apenas o que o inferior deve ao superior, mas o que o superior deve ao inferior. Há um princípio claro de relacionamento pactual. Tudo começa com a base, como na criação, marido e mulher, pais e filhos. E aí no capítulo 6 mesmo, irmãos, no versículo 5 ele diz, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Não apenas o servo
mas também o Senhor. Não é o que o Senhor deve para o servo, mas não que o servo deve para o Senhor, mas o que o Senhor também deve para o servo. A honra de cada um, honra a cada um. E como isso é possível, irmãos? Porque eles estão em Cristo. E veja a expressão que permanece em Efésios. No Senhor, no Senhor, no Senhor. Faça isso em Cristo, no Senhor. Isto é, somente estando em Cristo. Nós podemos fazer isso. É obrigado, todos são obrigados a fazer. Mas só podemos fazer em Cristo. Porque estamos mortos. O princípio da estrutura social, primeira revelação, se dá do Criador com a criação. O Deus que cria Adão e diz a ele o que ele deve fazer, mas antes deu a ele alimento livre e disse: não coma do fruto dessa árvore, que deu uma esposa a ele. A primeira relação entre nós e Deus. Por isso, quando Adão e Eva quebram a lei do Senhor, os seus primeiros filhos, Caim e Abel, Caim mata Abel. Esse é um efeito imediato, quando nós não damos a Deus a glória devida ao seu nome. Por isso, a transição do mandamento. Antes de qualquer coisa, adoramos o Criador e não a criatura. Adoramos a Deus como Ele requer na sua palavra e não conforme nós desejamos. E na sequência do texto, honra teu pai e a tua mãe. Porque esse é um efeito imediato desse conceito. O que significa, irmãos? Qual o conceito teológico da expressão honra, né? Honra ao teu pai, honra ao teu parente, né? Ao teu superior. O que significa isso? Engraçado, o verbo honrar em hebraico, ele é um verbo que ele também é o mesmo verbo para a palavra glória, que é o verbo kaved, que é um verbo estativo que representa um estado, né? Então é ser pesado, não é uma ação, mas é um estado, é o ser pesado. E a palavra, o verbo aqui, a ideia de honrar alguém, não é? Significa a ideia de que você põe um peso sobre alguém, você põe respeito. Então, quando a Bíblia diz que Deus, que a glória de Deus, a expressão glória de Deus, diz respeito ao que Ele é, ao peso, né? A sua natureza, o que Ele possui. Esse verbo implica nisso. Então, quando eu honro alguém, é interessante isso. Quando eu honro alguém, eu coloco sobre ele um peso, isto é, algum status de glória sobre ele. Esse é o princípio aqui. E me parece, irmãos, que essa ideia é muito clara no texto, não é? Porque isso deriva-se da expressão pesado e, ao mesmo tempo, assim como o verbo desonrar, veja, desonrar em hebraico, que é o verbo kalal. Por que eu estou falando em hebraico? Para você entender que a palavra kalal em hebraico é a palavra que dá origem à expressão leve. Por exemplo, quando Jonas ele está dentro do navio e ele vai e ali o navio começa a sofrer, não é, por causa das ondas e por causa do seu pecado. E então os marinheiros dizem: nós precisamos jogar fora tudo que nós temos de peso para poder aliviar o navio, isto é, torná-lo mais leve. Esse é o verbo utilizado, para que ele fique mais leve. Então, a desonra é fazer alguém leve, e a honra é fazer alguém pesado, isto é encher alguém daquilo que ele é, de atributos. E você quer desonrar alguém, tira dele o que pertence a ele. É por isso que tão claramente, a Escritura, quando Paulo encerra o capítulo 5 da carta aos Efésios, quando ele vai resumir o papel do homem e da mulher, ele diz: cada um dê ao outro o que é devido. Marido, ame a sua esposa. Esposa,
respeite o seu marido. Dê cada um aquilo que é devido ao outro. Marido, ame a sua esposa. Esposa, respeite o seu marido. Você quer desonrar alguém? Tire o que é devido a ele. Quando você não ama a sua esposa. E quando ela não lhe respeita. Interessante, você via no passado não muito distante, maridos não tão dignos, e as mulheres protegiam a honra dos seus maridos para os seus filhos, dizendo: o problema dele é comigo, respeite o seu pai. Isso é extraordinário, isso é extraordinário. Filhos, honrem. Esse é o princípio muito claramente estabelecido no texto. Podemos dizer ainda, irmãos, que amaldiçoar um pai é o oposto de honrá-lo. Claramente a Escritura vai dizer isso. Amaldiçoar alguém, ou melhor, honrar alguém, ou honrar um pai, significa declarar alguma coisa ou dar alguma coisa de honra àquele indivíduo. Muito mais do que uma atitude. Muito mais do que uma atitude. É o respeito interno. É o sentimento no coração. Claramente, isso precisa ser estabelecido no nosso meio. Filhos, pais. E é importante nós, então, irmos um pouco adiante, porque, e aqui eu vou me valer do catecismo maior para poder estabelecer esse conceito, porque entendo que não há lugar melhor para aqui ser estabelecido. Na pergunta 124 do catecismo maior, vem a pergunta que precisa ser feita. O que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? O que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? Preste atenção. O catecismo diz: as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que pela ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade. E entenda isso, por ordenação de Deus. Por isso você vai ver lá em Romanos 13, Paulo dizendo: toda autoridade ela é constituída por Deus. Romanos 13, verso 1. Toda autoridade é constituída por Deus. Ainda o catecismo continua, não é? Ele diz assim: pela ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade. E aí vem as três esferas: quer na família, quer na igreja, quer no Estado. O que o catecismo está dizendo aqui, irmãos? Existem três princípios claros de circunscrição de autoridade. O Estado não pode ter autoridade da igreja, nem pode ter autoridade dos pais. O Estado não pode se avolumar de tal maneira que ele venha ditar as regras, como eu devo cultuar a Deus e a quem eu devo receber como membro da igreja, quem deve se assentar à mesa do Senhor ou não, e o Estado não pode também dizer para mim como eu devo criar os meus filhos. Qual a idade que eu devo mandá-los para a escola? Porque isso representa exatamente uma interferência no princípio claro. Só há um Deus. Porque se o quinto mandamento é essa relação de divisão da primeira para a segunda tábua, é porque o primeiro reconhecimento é que só há um Deus, um Senhor, um Pai, a ponto de Jesus Cristo dizer no Evangelho: a ninguém chameis mestre, a ninguém chameis pai. Em que sentido ele está dizendo? Ninguém é pai supremo.
Mesmo meu pai não pode ter autoridade sobre mim que venha desonrar a autoridade do meu Pai Celeste. Ele não pode dizer para mim, você tem que abandonar o teu Cristo. Se ele disser isso para mim, eu vou ter que dizer, infelizmente, e com dor no meu coração, eu vou ter que abandoná-lo, porque eu não posso deixar o meu Deus. A ninguém chameis de pai. Não é porque eu não vou chamar meu pai de pai, não é esse o princípio. É porque não há ninguém acima dele, de Deus. É por isso que os pais devem governar segundo Deus. É por isso que a igreja deve governar segundo Deus. É por isso que o Estado deve governar segundo Deus. É por isso que a igreja se levanta, e você está vendo isso, um levantar imediato da esquerda dos nossos dias contra os evangélicos, dizendo, vocês são um bando de cegos. É como se nós, e aí vem a minha angústia, porque a solução que nós damos para o problema do mundo é Bolsonaro. A solução que nós damos para o problema do mundo é um candidato. Veja, eu não nada contra. Eu não vou declarar meu voto aqui, porque não é necessariamente meu ponto aqui. Mas a solução que nós damos para o problema do mundo é o Evangelho. É Cristo. O que vai salvar o mundo é Cristo. E nós lutamos por valores assim, como se o moralismo fosse a solução desse mundo. Nós vamos ver na sequência da exposição de Romanos que não é isso. Porque nem os gentios estão salvos, nem os judeus com o moralismo estão salvos. Eles precisam de Cristo. É óbvio que nós temos um princípio claro, e aqui está fundamentado o nosso padrão. Eu vou votar naquele que mais se aproxima desses padrões bíblicos, mas a solução que eu dou para o mundo não é um candidato, porque eu sou, fazendo isso, eu sou como o profeta de Baal, que reconheço o problema do mundo e digo, a solução agora é o candidato fulano. É um profeta de Baal. O mundo está perdido e eu tenho a solução para vocês, sabe qual é? Arrependam-se dos seus pecados e submetam-se a Cristo. Esse é o teu Pai. Esse é o teu Rei, esse é o teu Senhor, esse é o teu Criador. Submeta-se a Ele tão somente. Honra a teu pai e a tua mãe. Outro princípio importante aqui, lembrando desse caráter abrangente do conceito pai e mãe, outro princípio importante e fundamental aqui, irmãos, é que não, para que se fuja da ideia de que o judeu, ou o Antigo Testamento, ou a Bíblia, é um sistema patriarcal, doentio, chauvinista, coisas dessa natureza. Não. Honra a teu pai e a tua mãe. A teu pai e a tua mãe. Obedeçam aos teus pais. Princípio claro na Escritura, de que pai e mãe têm autoridade sobre seus filhos. E que ele precisa educar os seus filhos no temor do Senhor. Interessante que o alcance desse mandamento, irmãos, e aqui vem, e é importante entendermos que vem a pergunta do Catecismo Maior: por que são chamados, não é? Por que são chamados os superiores pai e mãe? Por que eles usam essa linguagem, pai e mãe? E o Catecismo diz na pergunta 125, ele diz assim: os superiores são chamados pai e mãe para lhes ensinar que, em todos os deveres para com seus inferiores, devem eles quem? O pai e a mãe, os superiores, certo? Devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles, conforme as suas diversas relações, e para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com os seus superiores, pronta e alegremente, como se estes fossem seus pais.
pai e mãe. Quando recebemos pessoas no gabinete pastoral, ou mesmo no conselho, normalmente quando um crente é chamado de um conselho, a pessoa pensa, meu Deus, agora o negócio vai pegar, o conselho vai cortar meu pescoço. E uma das coisas mais belas que eu tenho aprendido no decorrer desses anos nesse conselho, que eu tenho trabalhado, é que uma das coisas primeiras, uma das coisas primeiras ditas num conselho, é a seguinte: nós estamos aqui como seus pais. E nós queremos o bem do nosso filho. É esse o espírito que nós recebemos você aqui. E até às vezes eu perco a cabeça e de repente eu me lembro disso. E volto e digo, como pai eu perdi a cabeça. Mas eu quero dar um passo atrás e vamos refazer o caminho dessa maneira. Assim o governo deveria fazer com o povo. O que é que se espera de um pai que seja exemplo para os seus filhos? O que se espera dos seus presbíteros que sejam um exemplo para os seus filhos? O que se espera de um governo que ele seja um exemplo para os seus filhos? E se tem alguma coisa que nós não temos nos nossos dias, é exemplo para seguir, mas de exemplo para não seguir nos governos e nas autoridades dos nossos dias. O que exatamente é requerido? E aqui vem um ponto importante, irmãos, ainda no último tópico nosso. O que significa especificamente, então, que o filho deve, o que é que os filhos devem aos seus pais? E aqui eu quero me dedicar a alguns pontos aqui, vai ser algumas reflexões rápidas sobre o que é devido, não é? O que é que o filho deve ao pai, e depois, rapidamente, o que é que os pais devem aos filhos, tentar mostrar isso à luz da Escritura. Entenda que eu não vou poder lidar com todas as esferas da sociedade, eu não vou poder lidar com a relação Estado, eu não vou poder lidar com outras relações, mas entenda que a partir da relação pai e filho, todas as relações aqui estão representadas, e é isso que é requerido de cada uma delas. Primeiro, o que um filho deve ao seu pai? Amor singular aos pais. Amor singular aos seus pais. Isto é, afeição natural. Afeição natural aos seus pais. Você sabe o que José fez, irmãos? José, em Gênesis, no capítulo 46, verso 20, quando ele já é ministro, o primeiro ministro do Egito, depois de ser escravo e agora chegar no poder, quando ele manda buscar o seu pai, ele, o grande do Egito, no verso Gênesis 46, 20, quando o pai de José chega, o texto diz, ele foi até ele e se agarrou no seu pescoço e chorou por um pouco de tempo. Afeição natural. Ele pode ser primeiro-ministro do Egito. Quando ele viu seu pai, ele o abraça e chora. Honra a teu pai e a tua mãe. Segundo lugar, reverência e temor. Reverência e temor. Essa reverência, irmãos, esse temor, ele está misturado com amor. É um amor salgado com temor. Por isso a mãe aqui é mencionada particularmente. Porque as pessoas estão prontas para quebrar essa lei naquilo que é mais fraco. O marido é o cabeça, a mulher é a parte mais fraca. O filho está nessa relação, filhos
E aqui ele rapidamente vai tentar quebrar a relação na parte mais fraca. Por isso o filho chega para o pai e fala uma coisa, chega para a mãe e fala outra, e tenta quebrar o vínculo entre eles. E é necessário que haja reverência aos pais. Por isso o mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe. Para que fique claro que eles devem ser respeitados igualmente. Terceiro, comportamento respeitoso e reverente para com eles. O filho não deve tratar o seu pai com rudeza, de maneira rude, como se ele fosse, como diz aqui no Nordeste, seu parceiro. Um filho que trata o pai como se fosse seu igual, nesse sentido. Malaquias 1:6 diz, Deus diz: se eu sou pai, onde está o meu respeito? Malaquias 1:6 diz: se eu sou pai, onde está o meu respeito? Precisa falar respeitosamente com eles. Eles devem respeitá-los de maneira clara. Essa foi a prática de Salomão. Se você abrir sua Bíblia lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 19. É importante essa relação, porque veja, na parte mais fraca ele honra. 2:19 diz assim o texto sagrado: foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. O rei de Israel, veja o respeito, ele a vê e se prostra diante dela. Honra o teu pai, seja reverente, fale com ele com respeito. Não fale das suas autoridades de maneira desrespeitosa, os seus líderes, os seus pastores, os seus presbíteros, os seus pais, a sua esposa, o seu governo. Não desrespeite, não quebre a lei de Deus por meio de rudeza e desrespeito para com aqueles que Deus colocou como autoridade sobre você. Não faça isso. Quarto lugar, obediência imediata aos mandamentos que são justos. Por que, irmãos? Porque os pais estão treinando os seus filhos não para serem obedientes a si mesmos, ou aos seus próprios pais, ou a eles mesmos, mas serem obedientes a Deus. Se você não treina o seu filho a ser obediente e a ouvir a sua voz, ele não ouvirá a voz de Deus. Você fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e não fala mais, e seu filho não lhe ouve. Deus fala com ele no domingo, fala com ele no outro domingo, fala com ele outro domingo, fala com ele outro domingo, fala e fala e fala, e ele não ouve. Assim somos nós. Precisamos obedecer. Interessante, essa foi a maneira que José fez, e o próprio Cristo fez lá em Lucas, não é? No capítulo 2:51, você pode depois abrir. Jesus Cristo se submetia aos seus pais, aos seus mandamentos, como era ordenado, como aquele que guarda a lei de Deus. Quinto lugar, submissão. Submeta-se às instruções e às direções dos seus pais. Pratique aquilo que eles dizem, que é ordenado e que é bíblico e que é importante para a sua vida. O homem, irmãos, ele nasce como um animal selvagem. Ele precisa ser ensinado. Ele precisa se submeter à reprovação, à admoestação. Ele precisa ser ensinado. Você não encontra na Bíblia, em canto nenhum, a Escritura dizendo: aprenda a fazer o mal. A Bíblia diz:
abandona o mal e aprende a fazer o bem. O bem você não aprende sozinho. É por isso que Deus deu pais para ensinar os filhos a fazerem o bem. Para que eles aprendam a fazer o bem. É por isso que as correções às vezes são duras, mas são importantes. A ponto do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 9, dizer, Hebreus 12, 9, dizer, os nossos pais nos admoestavam por um pouco de tempo, mas Deus nos disciplina para bem, isto é, Ele nos disciplina para nos fazer voltar ao caminho de santidade. Era ao mesmo tempo, o pai faz a mesma coisa, ele disciplina o filho para que ele aprenda a fazer o que é certo. Para que ele ande no caminho. Sexto lugar, levando as enfermidades dos seus pais e cobrindo-as com asas e com vestimentas do amor. Seja enfermidade natural do corpo, ou seja na alma. Lembro-me da narrativa de Gênesis, quando Noé, depois do dilúvio, tomar vinho demasiadamente e ficar bêbado, diz o texto que ele fica nu dentro do quarto, e o filho chamado Cã entra no seu quarto, vê a nudez do seu pai e vai contar para os seus irmãos lá fora, vai expor o pecado do seu pai lá fora. Os outros dois irmãos, Sem e Jafé, entram, diz o texto, de costas, com um pano nos ombros, e eles cobrem a nudez do seu pai, para que ele não seja envergonhado. Cã foi amaldiçoado por Noé, Sem e Jafé, abençoados por Deus. Porque Cã agiu como a serpente, que desvelou a nudez de Adão e Eva, e Sem e Jafé, como Deus, que cobriu a nudez de Adão e Eva. Nós fazemos assim com os nossos filhos, com os nossos pais. Nós não expomos. Nós tratamos biblicamente, mas nós não levamos a vergonha. Nós tratamos como a Bíblia nos ensina. Ainda, seguindo seus conselhos no que diz respeito ao próprio casamento, irmãos. E aqui eu digo isso aos rapazes e às moças. Se você vai casar e seus pais não aprovam esse casamento, você está desobedecendo a Deus. Os seus pais devem participar disso. É óbvio que tem um razoável nisso. E por isso é preciso ter muito cuidado quando nós falamos tais coisas. Porque é necessário que se entenda que à luz da Escritura, isso é muito forte. Por exemplo, Êxodo vai dizer, Deuteronômio vai falar assim, não entreguem as suas filhas aos filhos dos ímpios. Você entende o que é isso? Eles dão as suas filhas para casarem com os ímpios. Não entregue as suas filhas para casarem com ímpios. Mas por outro lado, o pai não deve forçar um casamento se o filho não gosta do outro. Ele tem que ser sensato. Tem que fazer como está lá em Gênesis 24, 57. Abraão manda buscar uma esposa para o seu filho dentre os de sua casa. Mas ele encontra a moça segundo o que ele pede ao Senhor. Mas ela só vem quando o pai pergunta, você quer ir? Ela disse, eu quero ir.
Você entende? Há consentimento da parte dela. Você não deve forçar o seu filho a casar com alguém que ele não gosta, que não é aquilo que ele quer para a vida dele. Assim como o filho deve ter cuidado para não ir seguindo o seu próprio coração e abandonar o conselho dos seus pais quanto a isso. Oitavo, quando seus pais estiverem em necessidade, e você já for trabalhador, e já ganhar o seu dinheiro, socorra o seu pai e a sua mãe. Honra o teu pai e tua mãe. Assim fez José, sustentando não apenas a casa dele, o pai dele, os irmãos dele, mas todos com seu trabalho. O filho que quando chega no poder não dá as costas aos seus pais, mas os socorre e ajuda. Não dê as costas aos seus pais. Paulo chega a dizer isso a Timóteo, falando acerca das viúvas. Ele diz exatamente isso. Ele diz: aquelas que são viúvas e têm filhos, ensine os filhos a cuidarem da viúva, da sua mãe, a que trabalhem para cuidar deles. Não dê as costas a ele. Interessante ainda, irmãos. E ainda eu quero, em último ponto, rapidamente, esse é um princípio, veja, esse é um princípio geral para os filhos em relação aos seus pais. Isso se aplica a qualquer outra relação dessa natureza. Pai, filhos, esposa, marido, patrão, empregado, empregado, patrão. Todas as relações que você puder imaginar. Esse é um princípio que deve ser seguido. Mas o que é requerido dos pais para com seus filhos? Eu quero considerar apenas um momento. Existem muitos momentos que o pai deve cuidar do filho, mas eu quero pensar no útero. Eu quero pensar no útero. Por que eu quero pensar no útero, irmãos? Não é? Porque isso aqui é importante para nós, não é? Por que aqui é importante dizer que o pai e a mãe precisam cuidar do seu filho no útero? Os pais devem ser obrigados a cuidar para a preservação do seu filho, para que nada possa acontecer com eles enquanto no útero. E eles não devem buscar aborto. Eu me preocupo com o Estado e com conceitos que permeiam a nossa sociedade. Quando eu penso no ECA, quando eu penso no Estatuto da Criança e Adolescente nos nossos dias, eles são capazes de arrancar a criança da sua casa, se você discipliná-lo. Mas quando ela mais precisa, quando ela é mais frágil, eles querem matá-la. No útero, no ventre da mulher. O que você espera de uma sociedade? Como se obedece um mandamento como esse? Se no útero ela é logo morta, não cuidada, não preservada. Você precisa lidar com Deus, tratar com Deus no lugar dos seus filhos, orando por ela. Você ora pela preservação do seu filho. Você já ora pela alma dele. Assim que você sabe, há um ser vivo em mim. Rápido, logo, logo, seremos pais e mães, e esse mandamento se cumprirá em nós. Interessante. O que há dentro do seu ventre é vida. E você já começa a ser
pai e mãe. E os que não fazem isso estão debaixo da ira de Deus, debaixo da maldição da lei. Porque essas crianças nunca verão a luz, nunca poderão ouvir o Evangelho, nunca poderão ser testemunha de Cristo na sociedade. Elas foram extirpadas no lugar de maior proteção. No lugar de maior proteção. Se você deseja ser mãe e pai, você sabe que o primeiro princípio do mandamento, e aqui eu encerro o sermão, o primeiro princípio do mandamento está associado a um caráter único. O mandamento fala da relação pactual que existe, estabelecida nessa relação pai e filho. Se você é solteira e deseja ter filhos, casar um dia e ter filhos, se você é um homem solteiro e deseja casar e ter filhos, você não pode pensar em ter filhos fora da relação pactual, se você vai casar com alguém que não teme ao teu Senhor. Você não cuida da alma do seu filho. Você não ama o seu filho. Você não quer bem ao seu filho. Se você vai casar com um homem que não teme a Deus e que vai educá-lo para longe do Senhor. Você não é só a favor do aborto, ou você não é contra o aborto por você ser pro-life, como dizem os americanos. Você vai demonstrar que é contra se você escolher casar com alguém que serve ao teu Deus. E os teus filhos serão cuidados por Ele no Senhor. É impossível para nós, irmãos, cumprirmos todos os preceitos da lei. Por isso que o mandamento começa: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da escravidão do Egito. É a graça que nos redime e nos conduz à obediência. É a graça que nos conduz à obediência. Mas deixa eu falar de um filho que disse as seguintes palavras: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Deixa eu falar de um filho que no último dia, já na morte, quando a ira de Deus, que era minha e sua, caiu sobre ele, ele disse: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Porque assim como o filho honra o pai honra o filho. Em Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O caminho da honra é honrar ao Pai. Haverá um dia, irmãos, que a igreja, que é filho de Deus, será vindicada. E naquele dia, num tribunal, onde estarão presentes aqueles que disseram certa vez: precisamos matar os cristãos porque é o cristianismo que impede a revolução. Estarão ali naquele meio pessoas que odeiam o Evangelho, odeiam a Cristo, odeiam a igreja.
e nunca se arrependeram, viveram e morreram nos seus pecados, e nunca se arrependeram, porque os que se arrependeram estarão conosco ali. E naquele dia em que eles humilharam a igreja do Senhor, pisaram na igreja do Senhor, envergonharam a igreja do Senhor, naquele dia, os filhos obedientes, lembra que Paulo disse lá em Efésios capítulo 2, éramos chamados filhos da desobediência, agora nós somos filhos da obediência, e nós estaremos ali naquele dia, num tribunal, e ele olhará para o mundo e dizer, esses são os meus filhos amados, que eu dei a vida por eles, que viveram em obediência a mim, e que se submeteram à minha ordem, aos meus preceitos e aos meus mandamentos. Esses são os meus. Todos vocês que não creram em mim, apartai-vos da minha presença. Agora vocês vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo, os filhos obedientes, porque creram no Filho obediente e viveram segundo o Filho obediente, Jesus Cristo. Não viveremos apenas algum tempo nessa terra, porque a promessa de que viveremos muito tempo nessa terra aponta para a glória da eternidade, mesmo que aponte para a realidade terrena. Por quê? Porque Abel, filho obediente, morreu tão jovem, nunca casou, nunca teve filhos. Abel não viveu muito tempo. Mas até hoje, a obediência da fé fala ao povo. Até hoje a sua fé fala. Esse mandamento se cumprirá se for para a glória de Deus e para o nosso bem. Foi para a glória de Deus que Abel morresse cedo. Se for para a glória de Deus, viveremos como filhos obedientes até o fim, fazendo sempre a vontade dele. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, bendito seja o teu nome de eternidade a eternidade. Pai santo e bendito, que reina pelos séculos dos séculos, justo juiz, marido fiel, Pai cuidador e protetor. Te amamos, ó Deus, acima de todas as coisas, e de tudo e todos, e queremos viver para a tua glória hoje e para sempre. Abençoa a tua igreja, Senhor, pelo amor do teu nome. Ensina-nos a obediência e a honrar aos nossos pais, para que o Senhor seja exaltado no nosso meio, para que o Evangelho seja adornado no nosso meio, e para podermos servir ao Senhor de coração. Perdoa-nos, Senhor. Ensina-nos a sermos pais e a sermos filhos. Ensina-nos a cuidar e a proteger e a tratar. Ensina-nos a obedecer e a respeitar e a submeter-nos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.